Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da previsão pessimista dos auxiliares do Lula sobre o escândalo do INSS. Os auxiliares do Lula estão pessimistas, né? O Lula está todo aí falando, não, porque tem que rebater isso, tem que falar que não sei o que lá, que né, rebater o vídeo do Nicolas e não sei o que, tem que fazer alguma coisa e não pode e tal. Mas a verdade é que os auxiliares, eles estão pessimistas. Eu vou explicar para vocês por que aqui. Porque eles já viram que a situação vai piorar muito. E aqui ele fala que é porque... Não, porque a direita já conseguiu encaixar a narrativa de que o Lula tá errado, que o Lula tá roubando os aposentados e coisa e tal. Não, meu amigo, é que vocês não entenderam. Vocês não entenderam isso. O Robson Bonin não entendeu o problema dos auxiliares do Lula. É porque os auxiliares do Lula sabem que esta porra é verdade. Sabem que quanto mais a Polícia Federal buscar coisa sobre o INSS, mais vai achar petista ali. Cada enxada sai 50 minhoca naquilo ali. Você puxa uma pena, sai um urubu inteiro. Sai um galinheiro inteiro nessa história. Ou seja, eles sabem que vai piorar daqui para frente, porque ainda tem muita coisa para aparecer nesse escândalo do INSS. Isso é uma coisa completamente... E, de novo, são escândalos ligados ao PT. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o Governo Lula, é aquilo que eu falo para vocês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, achei muito cândida essa fala aqui do Robson Bonin, né, falando que é a previsão pessimista dos auxiliares do Lula. Olha só, a avaliação do governo é que a investigação da Polícia Federal fará a gestão petista sangrar por muito tempo. Por quê? Porque eles sabem que ainda tem muita merda para sair disso daí, meu amigo. Mal começaram a arranhar a superfície da montanha de merda que é as fraudes do PT no INSS, né? Aqui, ó. A leitura no Palácio do Planalto é de que Lula já perdeu a guerra da comunicação no escândalo do INSS. A oposição conseguiu estabelecer um discurso que torna o governo petista o principal responsável pela corrupção da Previdência. Esse pessoal é muito cara de pau, cara. O governo petista, os escândalos explodiram no governo petista, o governo petista foi quem afrouxou a regra para descontos no INSS, então é lógico, a culpa é do governo petista, o problema é que o governo petista que fez essa lambança. Não tem esse negócio, que conseguiram enquadrar a narrativa de que é isso. Caraca, de novo, é o que eu falo pra vocês. Esse negócio da esquerda, não entendam mal, não é que esse pessoal é retardado mental, que acha, fica nesse negócio de narrativa contra... Não, é porque isso já funcionou no passado, entendeu? Isso funcionava no passado, esse pessoal não é retardado mental, acha, eu vou fazer narrativa contra narrativa. Não, hoje em dia não funciona, mas no passado funcionava. Eles faziam isso, né? Um monte de narrativas contra narrativa nessa história. E eu fico me perguntando até hoje, né? Porque... tantos anos que a gente foi informado pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, por esses jornais da mídia tradicional socialista, que a gente sabe hoje que é um lixo. Quantas coisas que a gente acredita hoje que não são falsas, cara? Quantas coisas será que mesmo eu, mesmo você, que somos pessoas antenadas, que estamos estudando, quantas coisas a gente acha que é verdade e não foi, né? É realmente uma coisa assim absurda. Mas enfim... Por quê? Porque esse pessoal sempre teve essa visão. É uma guerra de narrativas. Tem a narrativa, se a sua narrativa for melhor, se você conseguir empurrar a sua narrativa com mais força, você ganha a guerra das narrativas. E isso no passado era verdade. Você tinha, tendo poder de comunicação, tendo grandes redes tradicionais, né, tanto grandes redes de comunicação como a Globo, Folha e coisa e tal. Aí, olha só, ainda que o escândalo tenha começado durante a gestão do Bolsonaro, olha a cara de pau, não começou na gestão do Bolsonaro. O escândalo da Previdência, esse desconto da Previdência, começaram no primeiro governo Lula, que foi ele que começou com esse negócio de consignado da Previdência, né? Tem lá, a própria PF começou a ver coisa a partir de 2016. 2016, meu amigo, é Dilma. Não é nem o Bolsonaro, nem Temer. É Dilma ainda fazendo isso daí. O pessoal, no entanto, o Robson Bonin, no entanto, continua insistindo que não, que começou... Aqui, ó. Ainda que o escândalo tenha começado durante a gestão do Bolsonaro, segundo a Polícia Federal... Não, a Polícia Federal falou que começou em 2016. Então não foi durante o governo Bolsonaro. Essa parte do governo Bolsonaro já é a tentativa do Lula de fazer emplacar a narrativa que eles gostariam que existisse nesse caso, né? Era uma pauta positiva de combate à corrupção, mas virou munição para a oposição. Ou seja, entrega aquilo que eu falei para vocês. Por que o Lula deixou a Polícia Federal investigar esse caso das coisas do INSS? Não, você não entendeu. Alguém no governo Lula achou que seria uma boa ideia investigar isso, porque isso resolveria um problema que o Lula tem.
Qual que é o problema que o Lula tem? É que as críticas contra o Bolsonaro são do suposto golpe que nunca aconteceu, e não sei o que lá, e roubo de joia da Arábia Saudita, que também o TCU já disse que não tem, importunação de baleia, e não sei o que lá, umas acusações que não tem nada demais, né? E, no final das contas, as críticas contra o Lula são de corrupção, de roubalheira. Então, eles queriam muito ter alguma coisa de corrupção no governo Bolsonaro. E aí, eles acharam o seguinte, vamos investigar esse negócio do INSS, porque quando era a gente no governo, a gente roubava pra caralho essa parada no INSS. O Bolsonaro no governo deve ter roubado também. Vamos botar a PF para investigar esse negócio, que a gente vai achar as roubalheiras do governo Bolsonaro, e aí, né, vamos usar isso contra o Bolsonaro. A lógica deles era isso aqui, ó. Era uma pauta positiva. Nós achava que a gente ia encontrar coisa do Bolsonaro para chamar o Bolsonaro de corrupto, mas virou munição para oposição. Por quê? Porque a polícia foi lá e investigou, meu amigo, e achou que, na verdade, quem continuou roubando esse tempo todo foi a esquerda, sempre foi a esquerda. O Bolsonaro esteve com poder nas mãos, mas não quis roubar, ou não foi capaz de roubar, ou não pensou em roubar, ou não queria roubar. Quem gosta de roubar aposentado mesmo é a esquerda, né? Quem roubava aposentado lá atrás era a esquerda, era o governo Lula mesmo, e continuou sendo a esquerda esse tempo todo. O Bolsonaro não botou a mão nesse negócio, ao contrário, tentou acabar com isso, tentou fazer medidas para diminuir o problema, né? O que eles não esperavam é o absurdo do aumento de número de descontos que aconteceu no governo Lula. Mais de 65% foram nos 2 últimos anos, ou seja, para pensar, Bolsonaro ficou 4 anos. Só os 2 anos do Lula são 65% de todas as fraudes. Isso comparado desde 2016. Dilma, Temer, Bolsonaro inteiro, e o Lula ainda é a maior parte das fraudes, os 2 anos do governo Lula, para você ver o tamanho do descalabro que eles fizeram. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi que esse pessoal do Lula queria fazer, alguém achou que era uma boa ideia, polícia, investiga ali o INSS, por quê? Porque a gente roubava pra caralho essa porra quando o Lula era governo. Agora, quando o Bolsonaro foi governo, ele deve estar roubando também. Investiga lá que você vai achar coisa do Bolsonaro, a gente vai poder chamar o Bolsonaro de corrupto, de ladrão, de aposentado e não sei o que lá, né? Investiga lá a Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá investigar. Aí o problema é que o que a polícia encontrou ferrou com eles, né? É para ser uma pauta positiva. Se fuderam. Virou munição na mão da oposição, lamento o conselheiro do governo. Aí o mais engraçado vem aqui, ó. Auxiliares de Lula avaliam que o governo vai sangrar por muito tempo em função das investigações da PF. Ué, por quê? Por que vai sangrar por muito tempo? É lógico, porque eles já perceberam que tem muito mais roubalheira do PT nessa história. Eles estão tentando preservar os grandes sindicatos lá, né, SEBAP, não sei o que lá, o sindicato do irmão do Lula, porque se quebrar o sigilo bancário e telefônico do sindicato do irmão do Lula, meu amigo, o Lula tá fudido, meu amigo. Pelo menos a família dele vai aparecer lá, você pode ter certeza disso, né? E aí, ou seja, o pessoal tá aqui, ó, nesse caminho, petistas mais próximos ao presidente seguem procurando culpados pela situação na máquina. A gente já fez um vídeo falando que eles escolheram 2 culpados, né? O pessoal do Lupe, né, o Carlos Lupe vai ser o culpado, e o outro culpado é o Vinícius de Carvalho da CGU, né? Aqui, ó, chefe da CGU, Vinícius de Carvalho, frita em fogo alto no Palácio Planalto. O Lula quer culpar ele pelo problema, né? Porque ele não teria avisado o suficiente, não sei o que lá. Aqui, ó, é o último que sobrou para culpar no escândalo do INSS, diz um auxiliar do Lula. Não, não é o último não, meu amigo. Tem um outro cara que dá para culpar também pelo escândalo também. Esse cara não foi ainda, é o Lula, é o próprio Lula, porque é ele que está por trás dessa parada. O que o pessoal percebeu, né? Esse pessoal, quando viu que deu problema, quando viu, caramba, a polícia achou um monte de coisa com o sindicato, tamo fudido. Aí eles devem ter feito uma pesquisa interna, tipo assim, pessoal, o que a gente está roubando aqui dos aposentados? Encontra coisa. Caraca, vocês estão roubando isso tudo, cacete, deu merda. Ou seja, o que eles estão falando aqui, ó, a investigação da Polícia Federal fará a gestão petista sangrar por muito e muito tempo. Eles estão fodidos. E estão fodidos mesmo. Por quê? Porque isso é modus operandi do PT mesmo. O PT sempre agiu dessa forma. É lógico que eles estavam roubando aposentados. Eles sempre fizeram isso, né? Enfim, é mais um caso aqui absurdo do PT tentando se livrar de um problema que é um problema nitidamente do PT. Não tem como fugir dessa história. Vão ficar dizendo que a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro, mas vai estar todo mundo lá, todos os aposentados olhando lá no olerite dele, lá no contra-cheque dele, lá, começou, realmente, estou sendo roubado aqui. Mas foi 2023, foi 2024, a maior parte dos roubos é 2023, 2024. Ou seja, o pessoal vai ver que na época do Lula, todo mundo sabe disso, né? E outra coisa, lembra aquele gráfico enorme que cresce assim da polícia? Aquilo ali não contém todos os pontos de roubo, tá? Tem mais do que aquilo, tá? Vai crescer mais, é por isso que o pessoal tá falando aqui.
à medida que a Polícia Federal foi aumentando a investigação, essas que a Polícia Federal pegou agora eram as que estavam mais óbvias, que estavam claramente fraudando o INSS, mas tem muito mais, meu amigo. Aquilo ali é só uma pequena fração do roubo total. 6 bilhões é só o comecinho, meu amigo. Você sabe que rombo no INSS não tem ombro, né, meu amigo? Depois que entrou a cabecinha, meu amigo.